Olá, caro aluno da Casa do Concurseiro. Eu sou o professor Yuri Schneider e estou aqui para falar com vocês a respeito das questões referentes à minha matéria de Direito Administrativo e também Legislação Administrativa e também o chamado Direito Administrativo Constitucional sobre a prova de analista judiciário, área judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que aconteceu agora no final de semana retrasado. Tá? Então nós temos aí a questão da prova questão número 33, aliás 30, perdão, questão número 30, falando ali do regime de execução indireta em que se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais, é denominado. Essa questão, ela teve base na Lei 8666/93, no artigo 6º, e a resposta é letra D, tarefa. Então ele pega lá do artigo 6º, que fala de alguns conceitos a respeito da matéria de licitação, e coloca aí, copia, né, o artigo 6º, que fala lá sobre tarefa. Então Lei 8666, artigo 6º, né, é a resposta correta da questão. Depois, questão número 31. Assinale o princípio aplicável à administração pública que não possui expressa assinalação constitucional. Aqui teve uma mistura nessa questão de regras legais, ou seja, esculpidas na própria lei, seria o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele pegou alguns princípios do LIMP e também pegou outros princípios que para alguns autores da doutrina administrativista também estão espalhados pela Constituição Federal. O único que não está seria a letra E, de sindicabilidade. Isso não existe. Agora, a publicidade está no artigo 37, a razoabilidade é uma mistura entre a finalidade, né, e também a legalidade, a eficiência também no caput do artigo 37, e os autores do direito administrativo dizem que a economicidade estaria a partir ali do artigo 70 e seguintes, quando fala da atuação do Tribunal de Contas controlando os gastos públicos. Também é uma mistura aí com a eficiência. Então é uma mistura essa questão aqui de doutrina com legislação. A questão número 32, quando fala nas concessões de serviços públicos, a adequação do serviço exige, entre outras condições, a da letra A, atualidade. Por que isso? De novo, por coincidência também é o artigo 6º, só que é o artigo 6º agora lá da Lei 8987/95, artigo 6º da Lei 8987/95, que diz que nas concessões de serviços públicos a adequação do serviço, entre outras condições, ela exige também a da atualidade. O serviço deve ser atual. Questão número 33. A questão número 33 falava sobre a lei de improbidade administrativa e perguntava o seguinte, ou melhor dizendo, afirmava o seguinte: um dos prazos prescricionais para a propositura das ações destinadas a levar a efeito as sanções da Lei 8429, a lei de improbidade administrativa, é o de... Resposta correta, letra B. Até 5 anos após o término do exercício de mandato de cargo em comissão ou de função de confiança. É o artigo 23, inciso 1 da Lei 8429. 23, inciso 1 da Lei 8429. Depois disso, vamos adiante, ainda em se tratando da matéria de direito administrativo e de direito constitucional administrativo. Nós temos mais adiante as questões envolvendo agora a letra de lei da Constituição Federal. Temos ali já o artigo, a questão número 58. Questão número 58. Nós temos ali, considere as afirmações a seguir tendo em vista as disposições da Constituição Federal. Afirmação número 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei e vedados aos estrangeiros. É uma inverdade, porque o inciso 1 do artigo 37 da Constituição, ele diz que também, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Então está errada a afirmação número 1. 2. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos,
prorrogável uma vez por igual período. Está correto, é o inciso 3 do artigo 37 da Constituição Federal. 3. As funções de confiança exercidas preferencialmente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Está errada porque quando ele começa a frase ele diz as funções de confiança exercidas preferencialmente. E não é preferencialmente, é exclusivamente, certo? Por servidores de cargo efetivo. Por isso está errado. Então ficamos com a correta, que é a letra B. Somente a número 2 está correta. Questão número 59. Considerando as disposições da Constituição Federal, assinale a afirmativa correta. Os servidores públicos organizados em carreira serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única. Não é o que diz o 39, parágrafo 4º. Ele diz ali quais são aqueles, que serão regrados por subsídio. E a combinação com o parágrafo 8º, que diz que pode ser que os servidores de carreira, através de uma lei, ganhem através de subsídio. Então é o parágrafo 4º do artigo 39 combinado com o parágrafo 8º do artigo 39. Por isso que a letra A está errada. Letra B. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Está certo, é a cópia fiel do parágrafo 6º do artigo 39 da Constituição Federal. Parágrafo 6º do artigo 39 da Constituição Federal. Letra C. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, sendo obrigatória para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Não é obrigatório, é facultativo, é facultado a possibilidade de firmar convênios. Está errado, porque ele copia o parágrafo 2º do artigo 39, mas faz um texto errado. Letra D. A lei não poderá estabelecer requisitos diferenciados de admissão conforme a natureza do cargo. Está errado, porque o parágrafo 3º do artigo 39 diz que ela pode estabelecer requisitos diferenciados. E a letra E. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação do desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público. Vedada a concessão de adicional ou prêmio de produtividade. Não é vedado. Pode existir o adicional, a concessão de adicional ou prêmio de produtividade. É o que diz o parágrafo 7º do artigo 39 da Constituição Federal, por isso a letra E estava errada. Ficamos então com a letra B. A questão número 59, letra B está correta. Depois, nós temos a questão número 60, toda ela baseada no artigo 40 da Constituição Federal. Relativamente ao regime de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, considere as afirmações abaixo. Afirmação 1. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão em casos excepcionais, poderão exceder a remuneração dos respectivos servidores. Tá tudo errado. Não poderá. É o parágrafo 2º do artigo 40. Inciso 2. Afirmação número 2. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime próprio de previdência, ressalvados nos termos definidos em lei ordinária. Não é lei ordinária, é lei complementar. É o que diz o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal. Por isso está errado. Afirmação número 3. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Está correto, é o parágrafo 9º do artigo 40 da Constituição Federal. Portanto, aqui a resposta é letra C, apenas a 3 está correta. Depois a questão 61. Básico. No caso é a letra E, não existe proporcionalidade na Constituição Estadual como princípios da administração pública estadual. É o que nos diz o artigo
19 caput da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, ele estava dizendo ali que não contém um dos princípios explícitos, é a letra E, proporcionalidade. Não está no 19 caput da Constituição do Estado. Esta foi a questão 61. Depois nós temos, mais adiante, agora as questões relativas à Lei 10.098. Questão número 65. 65, depois até a 68. Questão número 65. Considere as afirmações a seguir, tendo em vista as disposições da Lei Complementar Estadual número 10.098. Então, afirmação número 1. Os servidores investidos em cargos em comissão ou funções gratificadas terão substitutos durante seus afastamentos ou impedimentos eventuais, previamente designados pela autoridade competente. Está lá na matéria de substituição, certo? Na Lei 10.098, nos artigos da substituição. Então, esta afirmação número 1 está correta. 2. Por absoluta necessidade do serviço e ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica, as férias poderão ser acumuladas até o máximo de 3 períodos anuais. Mentira, não são 3 períodos anuais, são 2 períodos anuais. Está a partir do artigo 67 e seguintes da Lei 10.098. Portanto, a afirmação número 2 está errada. Afirmação 3. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei ou decreto. Quando se fala de vencimentos e vantagens da Lei 10.098, lá existe o dispositivo dizendo que é somente estabelecido através de lei, não diz decreto. Portanto, está errada a afirmação número 3. Então, nós temos ali, ficamos somente com a 1, letra A. Questão número 65, letra A. Vamos a 66 agora. Com base na Lei Complementar 10.098, considere as seguintes afirmações. O servidor perderá 1/3 da remuneração na hipótese de conversão da pena de suspensão em multa. Esta é a questão número 66. Está errado, não é 1/3 da remuneração, né? E na suspensão é até 50%. Então, veja bem, não diz isso na Lei 10.098. Afirmação número 2. O servidor perderá metade da remuneração durante 1/3 da remuneração e não a metade da remuneração, como está dizendo ali, quando ele está preso. Afirmação número 3. O servidor perderá a parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas iguais ou superiores a 60 minutos. Então ele perderá a parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos. Sim, é o que está dizendo a 10.098 quando fala regime de horário. Então aqui nós ficamos com a letra C, a 66, quando fala de regime de horário. Então é só a afirmação número 3. Então fica aqui a letra C de Canadá. Questão número 67. Com base na Lei Complementar Estadual número 10.098, considere as seguintes afirmações. Então esta é a 67. Ao servidor é proibido opor resistência justificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Não, no caso, opor resistência injustificada. Está errada por causa disso. Então a 1 está errada. Ao servidor é proibido promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. É proibido, tá certo? Está lá no artigo 178, que fala das punições, né, que fala das proibições. Ao servidor é proibido utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em atividades particulares ou políticas, salvo se autorizado por superior hierárquico. Nem autorizado por superior hierárquico. Então aí nós teríamos também errado, porque não está de acordo com as proibições. E por fim, ao servidor é proibido atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau e do cônjuge. Está certo, está dentre as proibições. Então ficamos aqui as afirmações certas, apenas a 2 e a 4, letra C. E a última questão envolvendo a Lei 10.098, que nós temos aí, a questão número 68, né? Que fala ali, assinale a alternativa correta observando o disposto na Lei Complementar Estadual 10.098. Exercício ou efetivo desempenho das atribuições do cargo e dar-se-á o prazo de até 15 dias, são 30 dias.
Recondução ou retorno do servidor demitido. Não é. Retorno do servidor demitido é reintegração. Está errada a letra B. Ao servidor que adquirir direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais e cuja permanência no desempenho de suas funções for julgada conveniente e oportuna para o serviço público estadual, poderá ser deferida por ato do governador uma gratificação de permanência em serviço de valor correspondente a 50% do seu vencimento básico. É o novo artigo 114 da Lei 10.098. O Yuri falou várias vezes em sala de aula. Esse artigo foi modificado agora, recentemente, ainda no ano de 2012. Então está correta a questão, está correta a letra C. Esta é a resposta correta da 68, é a letra C. Depois a letra D diz que o servidor será punido com a pena de demissão nas hipóteses de improbidade administrativa e de violação das proibições consignadas no Estatuto dos Servidores. Quando ele fala assim, parece que são todas as proibições, e não são todas as proibições, só são algumas. É o que diz o artigo 191 da Lei 10.098. Por isso está errada a letra D. E por fim, como medida cautelar e a fim de o servidor que venha a influir na apuração de irregularidade ou infração funcional, a autoridade instauradora de processo administrativo disciplinar poderá determinar o afastamento preventivo do exercício das atividades do seu cargo pelo prazo improrrogável de até 60 dias, sem prejuízo de remuneração. Ele é prorrogável por igual período, é o que diz o afastamento preventivo lá no meio do PAD, na Lei 10.098. Portanto, está errada a letra E. Resposta correta da questão número 68, letra C. Foi um prazer ter estado com vocês novamente. Esta prova de analista judiciário eu comentei até mesmo no meu Facebook. Foi uma prova muito fácil mesmo, pelo menos nas minhas questões de direito administrativo e direito constitucional administrativo. Portanto, nestas questões aqui, há uma grande possibilidade de muita gente ter gabaritado dessa vez. Assim como eu também já tinha comentado com o pessoal que fez técnico judiciário. Um abraço do professor Yuri e até a próxima. Valeu!